Seja muito bem-vindo ao seu podcast Café com os Córdova. Eu sou a Gabriela Córdova. Eu sou o Alexandre e ela é a Pilar. E hoje nós vamos contar um pouco da nossa história e da história desse podcast. Então pegue seu café e senta que lá vem paulada. Então, pessoal, esse podcast ele surgiu, na verdade, lá em 2019. Tem muita gente que ouvia, né? Ela era lá no Spotify, né? Não, 2020, 2019, eu não morava no Brasil, não. É? Então foi 2020, então. E era por áudio, né? Lá no Spotify, na época. Na época, acho que não tinha muito podcast, assim, no YouTube. Era assim, ó, acho que era mais áudio, não sei também, gente. Tô falando coisa que eu não sei. Mas, enfim. Era em áudio. Nós fomos convidados por duas meninas na época lá no Instagram, eu já tinha um trabalho na rede social, e ela nos convidou para falar sobre política na época, porque teve as eleições de 2018, e aí 2019 tava aquela coisa no país, né, muita mudança, o conservadorismo em ascensão, e aí ela nos convidou para falar sobre conservadorismo. Então a gente falava na vinheta, né, seja bem-vindo ao seu podcast conservador, e na época chamava-se Café, Tabaco e Prosa. Né? Essas meninas sumiram, na verdade. Eu não sei nem o nome delas. Eu não sei, não lembro o nome delas, meninas. Se vocês estiverem nos ouvindo, mandem uma mensagem. Elas sumiram, na verdade. Elas nem começaram o podcast conosco. A gente que tomou frente ia chamar ConservaCast, na verdade. E aí, como elas sumiram, pararam de responder as mensagens, a gente falou, vamos fazer a gente mesmo. E a gente, na verdade, resolveu não falar de política nem de conservadorismo. Como a gente assumiu o podcast, a gente mudou o nome, ficou Café, Tabaco e Prosa. E aí a gente falava de feminilidade, eu falava de feminilidade, o Alexandre falava de masculinidade, e eu falava de virtudes na época, e ele falava de personagens bíblicos, né? Personagens bíblicos homens. Isso, que poderiam inspirar os homens a serem mais masculinos, enfim, ordenar a masculinidade, né? Esse que era o tema do podcast na época. Depois a gente casou, enfim, teve criança, aí deu uma parada, assim. De vez em quando voltava, voltava. Perdeu a constância. Aí a gente mudou depois, quando voltou já com o Café com os Córdova, não era mais o Café Tabaco e Prosa, era o Café com os Córdova, também em áudio, e aí a gente comentava o que a gente queria, na verdade, assim, não tinha muito roteiro não, o que a gente queria falar, assuntos que a gente achava interessante, a gente comentava. E mesma coisa, veio criança, veio menino, perdeu um pouco a constância, mas eu sei de pessoas que acompanham, que ouviram todos os episódios, desde lá, quando era Café Tabaco e Prosa. Então a gente resolveu voltar com uma roupagem nova, agora em imagem, porque a gente sempre teve, isso é uma característica do nosso relacionamento, né? Conversas muito boas. Eu e o Alexandre, a gente tem inclusive a gente até, não sei se isso é bom por um lado, mas por outro até nos atrapalha, né? Se deixar, a gente vai conversando assim, sem muito limite de tempo. A gente se atrasa para as coisas, às vezes a nossa rotina ficava muito bagunçada por causa disso. A gente sentava para tomar um café e conversava muito, e se perdia no tempo mesmo. E às vezes nós tínhamos conversas realmente muito boas. E o Alexandre sempre falava, nossa, tinha que ter aqui agora alguém filmando essa conversa, porque era realmente coisas que a gente sabia que poderia agregar para as pessoas. Então a gente resolveu fazer isso, tornar isso realidade, né? Fazer com que tenha de fato agora uma câmera, para que as nossas conversas possam contribuir também na vida de vocês. Bem, esse nosso podcast, quando a gente começou a fazer, a gente não falava de política, mas era tão natural, era tão espontâneo, que eu comecei a receber mensagens, gente do Amazonas, gente do Rio Grande do Norte. Uma vez eu cheguei a receber mensagem de um político estadual, falando que ele ouviu o nosso podcast, que ele gostava muito. Nós tínhamos ouvintes em 7 países, 7 países, né? A gente falou 7 países. E isso com aquela bagunça toda. Então agora o negócio vai estourar. Né? Bem, em 2020, quando a gente estava preparando o nosso casamento, a gente sempre teve o intuito de crescer e de falar para as pessoas, porque a gente sempre reparou uma coisa, acontecia algo no Brasil, nas notícias, e todo mundo se dissipava em dois lados. As pessoas não conseguiam, articular, por exemplo, ali uma notícia, alguma coisa que estava acontecendo. E eu com aquele olhar filosófico, né, essa foi a minha primeira formação em filosofia, e a Gabriela, além da psicologia, ela sempre foi uma pessoa com muito bom senso, eu já falei para ela que ela tem que escrever livro de filosofia, e a gente começava a comentar determinados assuntos e chegava na origem. Mas se as pessoas olhassem para aquela figura que fez isso, as pessoas aprenderiam. E o legal é que começou a funcionar, né? E a gente começou a receber muita mensagem assim nesse sentido. Bom, e o intuito aqui é a gente ter essa conversa bem leve, o intuito é que você escute esse episódio, serão episódios rápidos, curtos, diretos ao ponto, mas também com muita profundidade.
e que você possa escutar esse podcast aqui tomando seu café, tomando banho, dando aquela cagada matinal. Mas que seja com bastante naturalidade. Na medida do possível, a gente vai chamando alguns convidados aqui. Hoje a gente tem a nossa filha, a Pilarzinha. E é isso. E pra você que não nos conhece, a Gabriela e eu, nós somos casados, vai fazer 4 anos agora, em agosto de 2025. Nós temos 3 filhos. O Gregório, de 3 anos. A Pilar, que vai fazer 2 anos em agosto. A Verônica. A Verônica vai fazer 2 anos em agosto. E a Pilar, essa aqui que tá no meu colo, que vai fazer agora 6 meses, mês que vem. A Gabriela é psicóloga de formação e também fez um MBA em alguma coisa, não foi? Eu fiz MBA em empreendedorismo, gestão horizontal e empreendedorismo. E eu tenho uma formação técnica em administração. Bom, E a gente fez especialização em psicologia. A gente fez especialização em psicologia tomista. Eu também sou graduado, tenho um mestrado em filosofia e teologia, tenho especialização em psicologia tomista e, se Deus quiser, vou fazer um doutorado na área da psicologia e da teologia. É uma das coisas que a gente vai trazer aqui também. Aqui vocês vão ver de tudo, desde empreendedorismo, dinheiro, religião, filosofia, esoterismo, simbologia. Nossa, do que o podcast da Gabi e o Alexandre trata? Daquilo que a gente quiser tratar, tudo que eu tiver a fim de tratar, entendeu? O que a gente tiver a fim de falar, a gente vai falar aqui. Mas sempre trazendo uma cosmovisão boa, ordenada, nada que se afaste daquilo que a gente é, nós somos católicos. E agregadora, né? Não é só conversa fiada. Isso. Conversa fiada não, eu aprendi que tem que falar conversa à vista. Que a gente é próspero. E, bom, a gente vai falar de muitas coisas aqui, a gente vai comentar sempre assuntos que estão em alta, assuntos que estão em baixa. E, bom, espero que vocês gostem. E hoje, gente, pra começar, né, esse é o primeiro episódio dessa terceira temporada, né, desse terceiro momento do nosso podcast. A gente quer contar um pouco da nossa história mesmo enquanto casal, porque eu vejo sempre que a nossa história, ela inspira muitas pessoas e ajuda concretamente muitas pessoas. Tem algumas pessoas que já conhecem, principalmente as meninas que estiveram comigo no último evento que eu fiz na minha comunidade, né, eu tive a oportunidade de sentar com elas e abrir um pouco dessa história. Fizemos recentemente também um evento para casais, a gente contou algumas coisas, mas eu acho importante trazer aqui também, né, tornar público algumas nuances da nossa história que podem ajudar vocês aí nos relacionamentos, né. A gente chegou a fazer umas 2 lives, né, sobre a nossa história, mas o pessoal sempre vai pedindo, faz uma live, faz uma live. Vai chegando gente nova e, enfim, e são lives mais antigas, né. Isso. E muita coisa também aconteceu de lá pra cá, né. Uhum. Mas, enfim, como que o Alexandre a gente se encontrou, né. Eu tinha recém terminado um noivado. Eu sempre tive relacionamentos, assim, conturbados, errados, equivocados. E aí eu tinha terminado o noivado. E tinha me decidido a ficar de boa, sabe? Ficar na minha. Não, eu vou estudar, vou me aprimorar. Eu tava bem nessa fase de desenvolvimento pessoal. Então eu pensei, vou focar nisso. E não vou pensar agora em relacionamento. Eu já tinha nesse ponto da vida o discernimento que a minha vocação era o casamento, porque eu tive uma época que eu quis ser freira também, fiz caminho vocacional. Não era um caminho vocacional propriamente dito, mas eu fiz um processo de discernimento no Carmelo, e discerni ali também junto com a madre, né, na ocasião, que a minha vocação realmente não era a vida religiosa. Então eu já tinha isso ciente, mas eu resolvi ficar de boa, ficar na minha, estudar e tal. E aí, na época eu era muito ativa no Twitter. Hoje eu nem tenho mais Twitter, mas na época eu era muito ativa no Twitter. Eu era super famosa no Twitter na época. E tinha um Instagram... Foi o Bolsonaro que compartilhou você uma vez? Ou foi o Haddad que compartilhou você? Tinha um monte de político que... Porque eu era da polêmica política na época. Por isso, inclusive, que as meninas me convidaram pro tal podcast lá no início, né? O Boulos te detestava. Enfim. E aí a gente... Eu era bem ativa no Twitter. E eu compartilhava as minhas postagens, na verdade eu compartilhava as postagens dos políticos sobre mim no Facebook na época, eu não tinha muito, eu não usava muito Instagram. Só que uma página do Instagram tirou um print de uma publicação minha do Facebook e publicou na página deles, uma página monarquista, que o Alexandre seguia, nós dois somos monarquistas. E aí, quer dizer, nem sei se eu sou mais, sabe? Eu tô meio em crise, depois a gente conversa sobre isso aqui no outro momento. Vai ter um episódio, só monarquia. Enfim. E aí o Alexandre ele seguia essa página, viu a minha publicação e começou a me seguir nesse dia. Eu não sei o que foi que eu achei ele interessante, eu acho que ele tinha uns textos muito legais lá no feed dele, eu acho que foi isso que me fez seguir na época. Eu era lindo, né, também, a pessoa maravilhosa. E aí eu fui seguir ele,
de volta. Aí ele postou uma foto, só uma foto assim aleatória de uma água, assim, de um lago, de um rio, sei lá. E eu perguntei, é Veneza? Do nada. E eu falo que foi o Espírito Santo porque eu não sou de comentar e de perguntar nada pra ninguém. Mas eu me senti vontade de perguntar, é Veneza? Tava caidinha. Não sei por que eu perguntei, porque nem mudar nada na minha vida saber se era Veneza ou se não era, mas enfim. E ele respondeu, falando que era Veneza, e a gente começou a conversar ali, e ele na época tava na Finlândia, acho que tava indo pra Itália, uma coisa, tava indo pra algum lugar. Eu lembro que você ia viajar nas próximas horas, Finlândia, assim, sei lá. tava na Finlândia, no norte, tava no Polo Norte, e eu ia pra capital uns dias, depois ia pra Itália. E aí a gente começou a conversar, etc e tal, achei ele interessante, né, porque ele estava num processo ele foi seminarista, né, por muitos anos, quase completou o caminho dele como seminarista. Bati na trave. E aí ele estava já saindo do seminário na época, estava como missionário lá na Finlândia, e aí a gente começou a conversar e tal, eu achei ele um cara super interessante, só que inacessível, né, ele era missionário na Finlândia. Eu estava aqui em Patos de Minas. Polo Norte. Então, assim, a probabilidade de eu ter qualquer contato com ele, na época, no meu imaginário limitado, era nula. E aí, enfim, conversa vai, conversa vem. Ele me falou que tinha sido enviado, ele iria ser enviado para o México, em missão. Passou-se o tempo. Deus ouviu. 1 ano no México. 1 ano no México. Deus ouviu as minhas orações. Deus gosta muito de mim. E ele me mandou uma mensagem falando que ia ser enviado para o Brasil. Aí eu pensei, mas tá mais perto, né? Perto. Vamos ver pra onde. Ele ia pro sul do Brasil, e antes de ir pro sul, pra missão, ele ia passar um tempo em Brasília, que é a casa onde, né, a origem dele, a família dele, ia ficar, um tempo não, né? Um final de semana, na verdade, só que você ia ficar... Um pouco menos, uns 50 horas. Em Brasília. Ele ia ficar um final de semana inteiro. E aí, o que eu pensei? Era mais fácil pra mim ir do que pra ele vir. Até porque eu não ia tirar ele lá da família dele. Gente, tinha 1 ano que ele não via família, né? Então tive bom senso. E aqui começa uma grande ruptura. Um grande paradoxo. Porque na época que a gente começou a se relacionar, tava muito em alta nas redes sociais, o pessoal falar de masculino e de feminino, etc. Principalmente os conservadores. E eles falavam muito que a mulher nunca deve ir atrás do homem, que o homem tem que vir primeiro, que o homem tem que fazer a primeira visita. Tem que pagar as contas e não sei o quê. E aí, primeira quebra assim, de paradigma começa aí, porque eu fui a primeira a ir. Por bom senso, né? Não fazia sentido ele vir. Não fazia nem sentido e eu nem tinha dinheiro também. Vai. E ele não tinha dinheiro, exatamente, ele via da Providência. Eu, pelo menos, eu era assalariada? Era, mas dava pra eu pagar uma passagem de ônibus e ir. Peguei um ônibus e fui. Quero tomar. Dá um toquezinho aqui. Minha garganta. Dá um toquezinho aqui. E aí, eu fui pra Brasília, de madrugada. Ele me esperou na rodoviária. Quando eu vi ele na rodoviária, eu falei, eu vou casar com esse cara. Eu sabia que eu ia casar com ele. Foi algo que transcendeu, assim. Né? Eu realmente sabia. Eu olhei pra ele e vi que eu ia casar com ele. Aí a gente ficou conversando ali na rodoviária um tempo. E depois ele me levou no hostel. Eu ia ficar num hostel. Uhum. Não sei se você conhece hostel, gente. Hostel é tipo assim, uma hospedaria super insalubre e perigosa. Todo mundo dormindo no mesmo quarto, todo mundo usando o mesmo banheiro. Mas não, era até bonitinho, melhor que eu já fiquei, inclusive. E aí eu fiquei lá, de noite ele me buscou pra gente sair, só que tipo assim, ele tinha dinheiro, né? Então não ia rolar nada, tipo um jantar, nem nada. A gente sentou lá na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes. Ele abriu um vinho que ele tinha trago de Portugal, que tinha ganhado. E aí a gente tomou esse vinho lá no gargalo mesmo, no bico. E foi, assim, mágico, né? O 10 de agosto, assim. A gente sempre lembra como um dos melhores dias da nossa vida mesmo. 10 de agosto, que foi o dia que a gente se encontrou pela primeira vez, né? Nosso primeiro encontro. Nesse dia eu dei pra ele uma caneta, né? Sim. E Ferrero Rocher. Você me deu Ferrero Rocher e me deu também um isqueiro que você tinha trago da Itália. Um isqueiro rosinha que você tinha trago da Itália. E assim começou o nosso relacionamento, entre muitas aspas, porque na ocasião ele ia pro sul ainda. Ele virou pra mim e falou, olha, eu vou pro sul terminar a minha missão e volto pra gente ter um relacionamento em Deus. E assim foi. A gente permaneceu conversando ali pelo WhatsApp, né? E aí no final do ano, isso foi em agosto, né? Em dezembro, ele veio de surpresa aqui pra Patos.
E foi caótico também, porque eu detesto visita surpresa, porque ele não sabia. Quando ele descobriu, ele já estava no caminho. Enfim, ele era cúmplice da Natália, que na época a gente dividia apartamento, morava em República com ela. Que é madrinha da Pilar. E nossa madrinha de casamento Nossa hoje. madrinha de casamento. Né? E aí, ele chegou eu cheguei em casa do trabalho, abri a porta, tava ele lá de joelhos, assim, com um presente na mão, me pediu namoro. Oficialmente a gente começou a namorar, namoramos à distância 9 meses, né? 10 meses por aí. Depois, quando íamos fazer um ano de namoro, você me pediu em casamento, não foi? Tava uns 3 dias pra fazer um ano. No Natal ali. E aí a gente noivou, e eu não sei quanto tempo depois a gente casou. Foi 8 meses depois. Alguns meses depois a gente casou. Pedi namoro em casamento em dezembro e em agosto casou. Então, 9 meses depois. 8 meses. Foi final de dezembro. 28, 27, 25. E aí, fato sobre nosso casamento, assim, a gente casou sem ter nada. E quando eu falo nada, gente, literalmente nada. E aí uma outra quebra de paradigma. Porque geralmente as pessoas, para se casar, elas esperam elas construir alguma coisa, né? Tipo, ter uma casa para morar. Eles passaram um concurso. Ter uma estabilidade financeira. Ser promovido. Né? Eu não tô dizendo que isso é errado, tá? Tô dizendo que às vezes as pessoas acabam postergando decisões importantes na vida delas em busca de estabilidade. Né? Então ela vai esperando, vai postergando, empurrando com a barriga, para quando tiver a tal estabilidade, quando tudo estiver bonitinho nos eixos, ela começa. E a gente não é assim, a gente não concorda com isso. A gente começa as coisas tudo na nossa vida. A gente começa com o que nós temos, a forma como a gente pode, e melhora depois. Né? A gente não espera estar tudo perfeito para começar alguma coisa. A gente conquista junto, né? E com o casamento foi assim. A gente, na época, o Alexandre mudou-se para Patos, né? Antes do casamento. E eu não vou lembrar, gente, questão de meses, assim, os prazos, não lembrei, mas assim, sei que o Alexandre mudou para Patos, a gente continuou namorando já, morando na mesma cidade, não mais à distância. E quando a gente casou, você estava trabalhando na faculdade? Tinha acabado de pedir demissão na faculdade. Ele foi trabalhar numa faculdade quando ele chegou aqui. Só tinha uma bicicleta, R$290. E ele ia de bicicleta pra faculdade. E, gente, assim, vocês não têm noção do caos, porque a gente tentou abrir uma loja, né, virtual, não deu certo. Pandemia. Foi na pandemia, ainda que fosse loja virtual, era loja de produto físico. Então, as pessoas estavam, e tinha cosmético, né, era uma loja diversificada. E aí, as pessoas estavam aquele período de enxugar muito o financeiro, né, com medo do que viria. Foi bem no início da pandemia mesmo. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo direito. As pessoas não estavam gastando, comprando, né, nessa ocasião. Então, a loja não foi muito pra frente. Aí ele começou a trabalhar na faculdade. E, assim, era salário mínimo. Só que ele tinha as dívidas da loja, tinha toda aquela situação ainda pra pagar. E eu lembro que ele comia muito mal, assim, comia arroz e salsicha. Eu sempre conto essa história da salsicha. Eu era muito endividado. E aí ele comia arroz e salsicha, e ele comprava uma bandejinha de salsicha, tipo, e dividia a salsicha, sabe? Não era nem... uma salsicha que tava perto de vencer, então era mais barata. Era, tipo assim, 4 salsichas, né? Eu pegava e dividia uma salsicha por semana, e aí dividia a salsicha da semana, eu dividia ela em 3 pedaços. Era o dia sim, dia não, dia sim, dia não. O dia que eu não comia salsicha, eu comia ovo, então era arroz. Então não era nem uma salsicha por refeição, era tipo 1/3 de salsicha por refeição. E aí eu comprava aquelas cestas de verdura e dividia metade pra mim, metade pra ele. Nessa época, então, já no namoro, por exemplo, e aí é um outro paradigma, né? Ainda no namoro, eu pagava as contas. Contas que eu falo assim, não as dele, né? Ele morava lá no apartamento dele, que ele tinha arrumado, uma amiga minha, inclusive, emprestou um apartamento pra ele morar, né? Uns amigos nossos na época. Mas, por exemplo, se a gente fosse tomar um sorvete, geralmente eu pagava o sorvete. Raras vezes ele pagava, porque ele não tinha como pagar mesmo, né? Mas eu via no Alexandre alguém que tinha toda a disposição e ele me oferecia uma segurança. Ainda não oferecia uma segurança financeira, mas ele me oferecia outros tipos de segurança. E, gente, a minha cabeça, ela funciona assim. Eu sou uma pessoa muito, muito resolvida. Ele não me oferece segurança financeira. Na minha cabeça, funciona assim. Ele não tem obrigação de me oferecer segurança financeira, ele não é nada meu. Ele é meu namorado. Entende? O meu marido tem que me oferecer segurança financeira. Meu namorado não, ele não é nada meu. Isso pra mim sempre foi muito claro, assim, a distinção entre namoro e casamento. E as pessoas confundem muito as coisas. Então eu acho que ele nem tinha obrigação mesmo de me oferecer nenhuma segurança financeira. Eu te ofereço hoje segurança financeira? Oferece. É claro que
Eu não tô dizendo, gente, que não deixem seus namorados pagar as contas. Não, eu sou super a favor do namorado pagar a conta da namorada, tá? Mas eu digo que... É porque tinha uma neura no Instagram naquela nessa época. época era uma coisa muito, assim, muito neurótica mesmo. E eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que você tem que ver no seu namorado, no seu noivo, no seu marido, segurança. Mas não necessariamente financeira. Pode ser um outro tipo de segurança. E eu via todos os outros tipos de segurança no Alexandre. Segurança moral, espiritual, de tomada de decisão, inclusive financeira, porque eu via que ele era um cara que iria prosperar. Ele estava numa fase totalmente esperada, né? Porque ele era missionário, vivia da providência, recém-chegado num país. Ele ficou muitos anos fora. Eu não entendia nem inflação. Quando eu fui embora do Brasil, uma carteira de cigarro era tipo 5,50. Quando eu voltei era 10 conto, não tinha nem noção. Ele não sabia nada, gente. Ele não sabia coisa muito básica mesmo, assim, da vida no Brasil. Do rolê que tava ele não acontecendo. sabia. Então, era esperado que ele não conseguisse, naquele momento, pagar as contas, por exemplo. Enfim. Foi trabalhar na faculdade, depois foi pra... Virei garçom, trabalhei na faculdade e fui garçom. E garçom nos finais de semana, conciliava. Uhum. Aí comecei a ganhar muito dinheiro sendo garçom e abri o consultório. Isso. Faculdade, garçom, Eu era psicóloga, então trabalhava, tinha dois ofícios também. Desde a faculdade eu trabalhava com psicologia organizacional, então trabalhava com gestão de pessoas, numa consultoria. E eu trabalhei, né, todo o período da faculdade, depois de formada também, e conciliava com o consultório. Na época ele estava estudando também e abriu o consultório, depois ele era um excelente garçom. Foi convidado por outro restaurante para ser gerente, né? Depois ele deixou o ofício nos restaurantes e foi empreender com o consultório. O consultório estava crescendo muito já. Que é o que é até hoje, inclusive permanece empreendendo no consultório, né? Uhum. Quando o meu primeiro filho nasceu, que foi o Gregório, eu saí da consultoria, fiquei só com o consultório também. Mas eu tive fases também de ficar só como dona de casa exclusiva, né? Uhum. E, enfim, passei por várias fases. CLT, dona de casa exclusiva, empresária, né? E hoje estou na fase empresária, sem deixar de ser, né, dona de casa, mãe, esposa, que é o nosso grande lema lá na comunidade. E isso, né, assim, acho que resumindo um pouco da nossa história, é isso, né? E a gente ajudava muito as pessoas com a nossa história na época, já no Instagram. A gente não tinha intuito nenhum de, sei lá, de ficar famoso, nem nada disso. Aí um dia eu tive uma paciente que ela chegou através de uma indicação de Brasília, e ela vivia o mesmo dilema que a Gabriela e eu vivíamos. Ela era de Brasília e conhecia um cara de Santa Catarina. Esse homem já tinha filhos, e ele já tinha uma vida estabilizada e tal, né, mas estava solteiro. E ele queria muito ficar com ela queria muito ficar com ele, só que ela falava, ele não me transmite segurança, ele tem que vir primeiro, ele tem que isso, ele tem que aquilo. Por quê? E eu falava assim, mas por que é assim? Ah não, porque é assim, tem que ser, né, o homem, isso, aqui. Então ela misturava de fato conceitos antropológicos, o homem tem que dar uma segurança, uma base, mas com uma neura de Instagram, a gente até chamou isso na época, né, da neurose instagrâmica. Não, porque ele que tem que vir, fala, mas você é solteira. Eu comecei a contar e não terminei, deixa eu só te interromper, do casamento, né. Eu comecei a falar de casamento, voltei no namoro. Porque no casamento, a gente casou sem nada. Ele tava nessa fase de sair da faculdade e começar o consultório, ou já tava no restaurante, não lembro, gente. Já tava no restaurante, já. Quando a gente casou, a gente tava no restaurante. E aí, eu estava na empresa que eu trabalhava, eu recebi o salário mais comissão. E a gente casou sem ter nada, assim, sem ter... Quando eu falo nada, é nada. Tipo, a gente não tinha móveis. A gente tinha sofá, não tinha mesa pra almoçar. Não tinha nada. E aí nós ganhamos de presente... Tinha acabado de comprar uma geladeira. Uma geladeira lascada, fodida mesmo, muito lascada, lembra? Não era uma geladeira nova, assim, uma geladeira usada e muito lascada. Então a única coisa que a gente tinha comprado, doendo ainda, lembra? A gente pagou R$500 na geladeira. Nossa, desesperado. Tava desesperado. Nunca tinha gastado tanto dinheiro na minha vida. R$500, meu Deus. E aí a gente ganhou micro-ondas, ganhou airfryer, ganhou... Minha mãe me deu uma mesa. Cara, aquela cama, lembra? Você foi ajudar. Que lance foi teve uma mulher que saiu daqui de Patos, e ela foi embora pra outra cidade e deixou tudo. E aí eu fui lá na casa dela. Ela doou, sabe? Aí a gente pegou um guarda-roupa. Pegou uma mesa de escritório, que virou nossa mesa de almoço durante muito tempo. Foi mesmo. E aí tinha um guarda-roupa velho e uma cama velha. Porque eu tinha só uma cômoda, eu era universitária antes, né? Então eu tinha só uma cômodazinha, mas ok, né? Não dava. E aí depois eu peguei meu FGTS, comprei um sofá, lembra? Uhum. Foi a única coisa nova que a gente comprou, foi um sofá, o sofá que a gente tem até hoje, com o meu FGTS na época. E isso, a gente, como eu tava dizendo, a gente
casou sem ter nada, mas disposta a construir juntos as coisas e não permitiu que o fato de a gente não ter essa estabilidade financeira ou de ter já uma casa, etc., ter carro, né? A gente foi ter carro na segunda filha, né? Uhum. Depois que a segunda filha nasceu. A gente não permitiu que isso nos limitasse, nos impedisse de tomar decisões importantes na nossa vida, como casar e ter filhos, por exemplo. É claro que com prudência e conscientes do nosso projeto de vida. A gente sabia que as coisas iam caminhar e estão caminhando. A gente não chegou ainda no que a gente deseja em termos de patamar financeiro, mas estamos caminhando muito bem e juntos. Eu lembro da gente falar, a gente é uma gangue de 2, né? A gente vai conquistar e fazer aquilo que a gente deseja juntos. Hoje é uma gangue de 5. Hoje é uma gangue de 5. Eu te interrompi, continue. E assim, claro, aí o que a gente tá falando aqui, talvez não se encaixe na sua realidade. Não é porque a gente fez isso e deu certo que você tem que fazer. De fato, tem algumas pessoas que elas precisam mesmo ter algum tipo de estabilidade, né? Sobretudo de estabilidade psicológica antes de casar. A Gabriela e eu, a gente tinha certeza do que a gente queria na nossa vida. A gente tinha certeza do nosso projeto, a gente tinha, sobretudo, certeza que ia dar certo. Ponto. Então, assim, nosso casamento custou 5 mil reais. Porque a gente sabia que o importante pra nós era o sacramento. Eu não chamei um monte de gente que eu queria chamar. A Gabriela não convidou um monte de gente que ela gostaria de chamar pro nosso casamento. Fui super precário, cheio de dificuldades, cheio de percalços. Mas foi dando certo. As coisas foram sendo feitas aos poucos. Mas foi uma cerimônia linda. Foi lindo, né? Eu ouço até hoje muita gente que foi a cerimônia mais bonita de casamento que tiveram, que realmente foi muito bonita. Deu mais de 1000 visualizações no YouTube, no meu YouTube, em menos de 24 horas. Foi muito bonita a cerimônia, a festa foi muito legal. Mas assim, foi tudo muito fruto da generosidade das pessoas, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar. Então, os doces, lembra? Eu cheguei lá, tinha um mês de doce que eu nem sabia que ia ter, gente. Tinha decoração que eu não sabia que ia ter, as minhas cunhadas, enfim, os familiares do Alexandre, porque a gente casou em Brasília, organizaram muita coisa. Teve música ao vivo que também não ia ter. Bolo, eu falei que não precisa ter bolo. Fizeram um bolo, cheguei lá, tinha um bolo. As pessoas organizaram o nosso casamento pra nós, assim, né? Nós tiramos muito pouco do nosso bolso. E as pessoas foram muito generosas, levaram bebida, né? Foi muito legal. Assim, generoso também porque fui cara de pau e pedi, né? O Alexandre foi cara de pau. O Alexandre cobrou pra entrar na nossa festa, tá? R$35 na época, né? E a bebida. Levar a bebida. Deixa eu levar a bebida e pagar o ingresso de R$35. Da família dele. Da minha família ele não cobrou, porque minha família já tinha que se deslocar daqui. Meus pais pagaram pra ir no meu casamento. Isso eu não sabia. Eu cobrei dos meus pais pra ir no meu casamento. Alexandre, que coisa feia, não. Não, coisa feia não. São meus pais, eles me amam. Enfim, tá vendo? Dessa nem eu sabia. Pagaram sorrindo, entendeu? Mas foi muito bom, todo mundo, enfim, sentiu Gostou. muito amor das pessoas. 12 horas ali. de festa. Foi muito legal. Teve um after ainda depois, que o povo gostou real. Mas essa era a nossa circunstância. Uma vez eu atendi uma moça, essa que eu tô falando, de Brasília, que ela tinha uma história muito parecida com a minha e da Gabi. Eu falei, tá, mas o que te impede de ir pra Santa Catarina? Ah, não, ele tem que ir primeiro. Por quê? Ah, não, porque o fulano no Instagram falou que tem que ser assim. Mas isso não é a sua realidade. Não é assim que funciona. Esse cara mora na Barra da Tijuca, e ela também. Então, é uma outra situação. Moral da história. Ela foi lá, quebrou essa neurose na cabeça dela, conheceu o cara, se apaixonou, casaram e hoje estão esperando o primeiro filho. Eu quero dizer o seguinte, a vida, muitas vezes, não vai ser, pra você, aquele cinema, aquela historinha de Hollywood. Mas a sua história pode ser épica. A sua história pode ser algo gigantesco, magnânimo, bonito, incrível, wonderful. Mas você tem que viver a sua história, você tem que entrar na sua história. Pô, a minha história da Gabi é muito louca. Esses dias a gente tava lá em casa... O que a gente tá contando aqui, assim, é pra não se estender demais, mas tem detalhes que, meu Deus, acho que nunca a gente vai conseguir contar tudo. Nunca vai conseguir contar tudo. Uma vez eu tava lá em casa, foi esses dias, inclusive. Estavam os 3 chorando. O Gregório chorando no banheiro, a Verônica chorando no berço e a Pilar chorando no berço dela. E a gente correndo de um lado pro outro ali e tal, eu molhado, que tava dando banho em um, de short, a Gabriela também fazendo as mamadeiras. Eu parei, olhei pra ela e falei assim, também você é doida, velho? Você resolveu meter 3 meninos no mundo comigo? E a gente foi lá e riu no meio daquele caos. Então a nossa história é uma história muito boa, uma história muito gostosinha, né? Eu sou apaixonado pela nossa história, não mudaria nada, né? E agora a gente construiu aquilo que é mais importante, a base. E a gente construiu a base, pronto, dá pra colocar 50 pirâmides em cima dessa base. Porque a gente construiu um relacionamento muito sólido. E é isso que a gente quer transmitir pra vocês. Hoje eu sempre falo, né, que a gente conseguiu construir, primeiro, o que é mais importante, que é uma personalidade bem formada, valores muito bem estabelecidos, e agora nós somos capazes de construir patrimônio financeiro, estabilidade, essas coisas todas que são muito importantes para muitas pessoas, e de fato é importante,
Mas a gente consegue fazer isso agora com mais serenidade, eu acredito. Porque a E gente maturidade, sabe quem cara. nós somos, com maturidade, a gente não tem medo, a gente, enfim, segue um caminho muito tranquilo rumo à prosperidade financeira, agora juntos, né? A gente vê muito, muito moleque na internet que ganha dinheiro, faz, sei lá, muito dinheiro mesmo por mês, por ano. O cara não tem filho, o cara não tem cachorro, o cara não tem uma casa, o cara... Pra que ele vai ter dinheiro? Por exemplo, se a Gabriela e eu, a gente não tivesse filhos, a gente estaria tranquilamente, assim, mínimo, era 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês que nós estaríamos fazendo, todos os meses. Mas pra quê? Se a gente não tem filho? Pra quê? Pra mostrar pros outros? Não, hoje a gente tem, inclusive... Não, mas aí as pessoas podem pensar, e com razão, não, pra aproveitar, pra viajar. Sim, não, tudo isso, né? Só que Mas assim, beleza, o Alexandre conhece quantos países? eu conheço, sei lá, 12, 13, 14, por aí. Ele conhece mais países que muita gente que fatura muito mais que a gente. Uhum. Então tem coisa que não tá relacionada ao financeiro, ao quanto você tem e pode pagar, mas a sua mentalidade, aquilo que você realmente está disposto a executar na sua vida. Eu sou muito feliz hoje. Muito feliz, muito mais feliz do que quando eu tava lá, viajando na Europa. Não, eu digo mais, e você fala, a gente ganharia uns 100 mil reais se a gente não tivesse filho, por exemplo, os 3 filhos. Não sei também, sabe? Porque eu acho que foram os filhos, eu falo por mim, os filhos nos levaram também a ter essa necessidade de faturar mais também. Talvez eu tivesse me acomodada, não sei. Ah, não, eu Entendeu? pensava em ganhar bem, isso eu já... Não sei Só se que- eu pensava, eu sou mais de boa. Eu acho que eu pensava em. Eu não sei, sério, não sei. Hoje a Os gente tem, filhos me impulsionaram mais pro trabalho. hoje eu a gente tem acho. tranquilamente uma previsão que daqui a um X tempo a gente tá fazendo, por exemplo, um bom dinheiro, sei lá, 100 mil. A gente tem essa tranquilidade de falar daqui a algum tempo, Daqui a algum tempo a gente já chegou nessa conseguindo marca de 100 fazer. mil, mesmo com os filhos. por mês, É. mesmo com os filhos. O nosso Assim, projeto financeiro nos mostra isso hoje. O que eu quero dizer? Que os filhos, a família, a base, a personalidade, tudo isso são bússolas morais para falar assim, agora vocês podem enriquecer, ter prosperidade, porém com serenidade. Sem ficar... Pode falar palavrão aqui, né? Hã? Pode falar palavrão, né? Depende do não, palavrão. tá bom, então. Tirem as crianças da sala. Sem ter que ficar, sei lá, rasgando com a unha, entendeu? Alexandre. Esse é muito feio. Tá bom. E você ficar surtando, tá? Então é isso que a gente queria transmitir pra vocês, que primeiro construam uma E base. acho que no próximo episódio a gente pode falar disso, prosperidade. O que você acha? Prosperidade, vamos falar sobre dinheiro então no Vamos próximo falar sobre episódio. dinheiro no próximo episódio. Então a gente se vê. Isso aí? Um beijo. Beijo. E até o próximo. Tamo junto. Tchau.